E doutora Gabriela, Olá, boa boa noite, noite. tudo bem? Tudo jóia? E você? Tudo tranquilo. É, Vamos começar, doutora? Vamos. Então vamos lá. Eu quero agradecer a presença de todo mundo que está aqui presente, em nome da Comissão de Direito Médico e da Saúde da OAB de Barbacena. Essa noite a gente vai estar na presença da doutora Gabriela, e a doutora Gabriela ela é médica formada pela UFJF, pós-graduanda em terapia cognitivo-comportamental pelo Cognitivas e médica residente R3 em psiquiatria pelo IPSENG, em Belo Horizonte. E Isso. hoje a gente vai tratar de um assunto muito sério e que afeta vários profissionais da advocacia e que, segundo dados da OAB Nacional, foi motivo de afastamento laboral entre os anos de 2012 a 2018 de 30% dos profissionais. O assunto é sério, né, doutora? Com certeza. Então, a gente separou algumas perguntas e, através da comissão, a gente vai estar podendo passar para a doutora. E, se caso surgir alguma outra pergunta no final da live, a gente vem respondendo na sequência, tá bom? Jóia. Doutora, o nosso trabalho, ele suporta muita responsabilidade e essas responsabilidades são de terceiros, correto? E atrelado a essa responsabilidade, a gente tem cumprimento de prazos, tem também a cobrança constante de resultados e disso tudo, quais os problemas que a gente pode estar suportando em relação à saúde mental? Então, boa noite, pessoal. Obrigada pela presença. Bom, todo tipo de trabalho, né, que exige muito no sentido, igual você falou, de terceiros, de cuidar de causas dos outros, né? São trabalhos que vão acabar predispondo a um aumento de doenças psiquiátricas. Por exemplo, né, na própria profissão da medicina, o advogado e outros também, né? Você aumenta o risco realmente de ficar mais ansioso por causa dessa cobrança, do nível de preocupações mesmo que você vai ter. Você corre o risco de absorver aquilo ali e ficar mais depressivo, ficar esgotado, porque o nível de cobrança é muito grande, então você pode se esgotar mais facilmente. As horas de trabalho geralmente ultrapassam o que é desejado, né? E existem outras doenças que talvez, se a pessoa vivesse assim, né, num local assim mais tranquilo, né, não tivesse tanta cobrança, vivesse de uma forma mais relaxada, talvez ele nem se desenvolveria, mas ele pode ter uma predisposição e acabar desenvolvendo, por exemplo, um toque, um quadro de insônia crônica, uma síndrome do pânico, algumas fobias, né, alguns medos, fobia social, pelo fato de ter realmente esse estresse aumentado, né? Entendi. E isso daí tem o corpo da gente apresenta algum tipo de sinal, olha, fica atento, você está podendo ter algum tipo de problema mental, alguma coisa do gênero? Olha, sim, né? É muito comum as pessoas buscarem vários outros profissionais médicos ou outros profissionais da área da saúde, né? Fisioterapeutas, educadores físicos, porque às vezes a pessoa tem uma fadiga crônica, ela tem dores crônicas, como dor de cabeça, dor de estômago, né? O pessoal fala muito, eu tenho gastrite nervosa, né? Que é aquela coisa de qualquer coisa que preocupa, fica ansioso, o estômago dói, não consegue alimentar direito, sente azia. Tem gente que qualquer coisa também que preocupa um pouco mais, que exige um pouco mais a pessoa tem às vezes dor de barriga, né? E tem pessoas que estão constantemente adoecendo, né? Que estão sempre com alguma queixa, né? Às vezes não é algo muito específico, mas, por exemplo, tá sempre com um mal-estar, tá sempre com a cabeça ruim, tá sempre com alguma dor.
Então, assim, o corpo começa a demonstrar que ele não está dando conta, né? Outra coisa que é muito comum é aquela pessoa que fala, nossa, mesmo fim de semana que eu fico em casa, eu durmo, eu não pego às vezes nas coisas do trabalho, eu tô esgotada, eu já acordo segunda exausto, né? Porque esse cansaço vai se acumulando mesmo. E eu acredito que também deve dar algum tipo de variação dependendo do ramo que a pessoa exerce a advocacia, né? Por exemplo, tem Uhum, advogados sim. que exercem uma advocacia mais interna, mais dentro do escritório, fazendo Uhum, petições. Agora já tem sim. advogado que fica pegando mais audiência, então já tem aquele contato Uhum. com o público, então imagino que deve dar uma diferenciação nesse sentido, né? Sim, com certeza, né? Eu acho que assim, às vezes a pessoa que trabalha, por exemplo, num horário mais comercial, tem uma rotina mais adequada, às vezes a pessoa não se envolve tanto com o cliente, né? Ela faz um papel mais burocrático, assim, e mantém uma certa distância, até afetiva, emocional ali do caso. Às vezes ela consegue não absorver tanto e trabalhando nesse horário mais comercial, agora você falou no escritório, às vezes afeta menos. Agora, por exemplo, né, é muito comum pessoas às vezes que trabalham diretamente com causas muito difíceis, às vezes em defensoria pública, que absorve muito aquela pessoa que está precisando da sua ajuda, que você se responsabiliza, né, por trazer algo de bom para a pessoa, ou até mesmo outros casos, né, por exemplo, pessoas que lidam, vamos supor, com divórcio, né? Então, todo dia vai lidar com um casal brigando, né? Um exemplo. Às vezes isso desgasta muito mais a pessoa, né? Então, eu acho que tem áreas, sim, que com certeza devem predispor ainda mais a essas doenças, assim, né? Sim, A esses estresses bacana. e tudo mais. Tá. E existe algum tipo de grupo de risco de pessoas que têm uma predisposição de absorver com mais facilidade esses problemas de saúde mental? Por exemplo, advogada que está gestante, advogados que estão em início de carreira, né, e ainda não tem essa Sim. vida profissional estruturada, esse advogado idoso, eles têm uma predisposição maior de pegar esse tipo de problema? Sim, né? As diferentes faixas etárias, a gente vê prevalências diferentes também de algumas condições, né? Então, por exemplo, em pessoas mais jovens, né, igual você falou, um advogado do início de carreira, com menos experiência, muitas vezes ali, né, vamos supor, com menos de 30 anos de idade, esses advogados, provavelmente, até pela faixa etária e pela falta de experiência, eles podem desenvolver, sim, mais síndrome do pânico, mais depressão, mais ansiedade, né? Realmente é mais comum começar a apresentar nessa faixa etária. Outra coisa que você falou, né, das gestantes também. Sim. A gestação, como um todo, é o momento em que a mulher é mais suscetível, biologicamente, né, por questão hormonal, neurobiológica, enfim, a adoecer. Então, é um momento que realmente podem apresentar mais transtornos de humor, mais transtornos ansiosos, né? Então, realmente, sim, pode ser mais difícil. E até mesmo é um momento assim que a mulher tem mudanças neurobiológicas que até a cognição dela fica mais prejudicada. Então Sim. ela pode sentir, às vezes ela pode não ter um transtorno de humor, mas ela pode sentir que não está dando conta, ficar frustrada, né? Então, né, às vezes, dependendo do tipo de trabalho que ela está fazendo, pode sentir que não está dando conta mesmo, que está sendo muito exigida, né? As advogadas aí nesse sentido, imagino que cada uma vai ter um reflexo diferente. Pode ser que umas aguentem ficar praticamente a gestação inteira Sim, trabalhando, outras não. com certeza. Não só pela essa questão da cognição e do humor e do estresse, mas até mesmo questão física, né? Tem mulher que passa mais mal, até mesmo assim de náuseas, inchaço nas pernas, dores, né? Então, realmente tem. Você vê mulheres assim que vão trabalhar uma semana antes de ganhar o bebê super tranquilas. E tem outros que desde o início começam a não dar conta, falam meu raciocínio tá lento. E isso acontece mesmo, é uma mudança biológica importante para tudo que vai vir.
mas isso pode acontecer, né? Então tem essa predisposição. E os idosos, por exemplo, é interessante porque, assim, por exemplo, em situações de estresse e de trauma, os jovens conseguem lidar melhor. Não, os idosos, Os desculpa, conseguem idosos, lidar melhor. mais experientes, É, né? isso que eu ia falar, porque os jovens ainda não desenvolveram muita resiliência, muitas experiências de vida para dar conta, assim, para ter mecanismos mesmo psicológicos, assim, para dar conta das mudanças, dos estresses. Já os idosos, às vezes, eles conseguem lidar melhor com algumas situações difíceis, porque eles já viveram mais, assim, né? Isso, a pessoa que vai amadurecendo de forma saudável consegue desenvolver vários mecanismos cognitivos para lidar com as dificuldades, com os problemas, com as frustrações, etc. Porém, os idosos é um momento da vida em que tem um segundo pico de depressão, né? Que vem muito no jovem e vem muito depois no idoso. Então, também é uma idade que, às vezes, ele vai dar conta, assim, do tranco, mas ele pode ter um momento em que ele vai ficar abatido, pode começar a ficar angustiado, pode começar a perder o prazer naquilo que ele faz, e aí é algo que tem que se atentar também, porque ele pode adoecer nesse sentido. Não, bacana, bacana. É, outra coisa, a gente está em momento de pandemia e esse período pode levar a um agravamento desses problemas e sim, podendo agravar, tem como evitar ou minimizar esses problemas? Então, sim, realmente é um período que pode levar a piora, porque o isolamento, né, você perde ali o contato social diário, por exemplo, você sai para trabalhar, você dá bom dia para as pessoas na rua, você, né, interage com as pessoas do seu trabalho, você volta, você tem uma coisa para contar na sua casa, né? Ah, hoje no trabalho aconteceu isso, tá? Então isso é saudável, né? Interagir com outras pessoas, viver assim é saudável. E você ficar isolado o tempo inteiro pode trazer uma sensação de solidão, de angústia, de um pessimismo, uma falta de esperança, assim, né? Como que vai ser? Quando que isso vai acabar? Como que vai ser quando passar a pandemia? Muitas pessoas estão preocupadas, né? Meu emprego, será que vai ter mudança? Será que eu vou manter meu emprego? Então, esses momentos de pandemia, né? Às vezes, por exemplo, a pessoa que trabalhava num escritório, né? Ela passa a trabalhar só em casa, só em casa. Então, parece que só tem os problemas chegando, né? Do trabalho e não tem aquela parte boa, assim, de ter uma rotina saudável, de socializar. Então, fica parecendo que só a coisa ruim que tá chegando ali do trabalho, né? Não tá chegando a parte boa. Às vezes, as próprias amizades, né? Enfim. Então, é um período, sim, que pode piorar tudo isso. A gente vê cada vez mais que as pessoas estão piorando de quadros prévios, que às vezes eram quadros, assim, subclínicos. A pessoa sempre foi ansiosa, mas nunca procurou ajuda, tinha seus prejuízos, poderia até ter procurado, mas tinha seus prejuízos, mas nunca procurou ajuda e estava meio que sob controle. Então, às vezes, esse quadro piora muito nesse momento. Quadros depressivos também, e questões que a gente fala que são questões da vida mesmo, assim, questões psicodinâmicas, questões que tinham que ser trabalhadas, assim, perdas, dificuldades que a pessoa foi empurrando e chegou no momento da pandemia, ela fica em casa o dia inteiro, ela convive mais com a família, por exemplo, e não está dando conta de alguma situação. Então, sim, tudo isso pode piorar. E para prevenir, né, o importante é manter, assim, manter-se em contato com as pessoas, né, do seu trabalho, e não só para falar de coisa de trabalho, mas conversar, ver se está tudo bem, manter em contato com as pessoas da sua família, ter uma rotina mesmo em casa, né, para quem está trabalhando em casa, por exemplo, ter a hora que você vai parar, vai alimentar. Você não vai alimentar mexendo no celular, mexendo no computador. Você vai fazer uma pausa de almoço de verdade, como se você estivesse saindo para ir num restaurante, num refeitório e voltando. Você vai ter um momento que você vai interromper a atividade do trabalho e o resto fica para amanhã, né? Porque assim, lógico que a gente sabe que tem exceções, né? Todo mundo que trabalha sabe que às vezes tem um negócio que não vai dar para deixar para depois. Mas assim, se você todo dia tem um negócio que não dá para deixar para depois, e você trabalha até 10, 11 horas, meia-noite,
você vai ficar esgotado muito rápido, né? Isso tudo vai aparecer muito mais cedo. Então é importante sim você ter essa divisão de rotina, alimentar bem, né? Assim, aproveitar às vezes esse tempo para ver o que você está comendo, ver se tá legal, se tá adequado. Fazer atividade física, que, assim, pelo menos para mim é o mais difícil, né? Acho que para muitas pessoas também, porque você não tem academia, tá tudo fechado, aí andar na rua tá cheio de gente, aí não pode andar na rua. Então, assim, fazer uma atividade física também é fundamental, né? E ter rotina para dormir, para o sono não ficar prejudicado, por exemplo, que a gente está vendo muito essa queixa também, né? Isso tudo ajuda bastante. Tentar levar uma vida como se estivesse normal, né? Sim, Saindo, o indo mais indo possível, para o né? escritório. Aham, certo. Com Tá. certeza. Doutora, outra coisa. A nossa atividade, normalmente quando as pessoas nos procuram, quase 100% das vezes a pessoa já vem com um problema para a gente. Ou seja, ela não procura o advogado para poder se prevenir em uma determinada coisa, ela já vem com o problema. E o advogado ele absorve esse problema do cliente muitas das vezes e começa a ter problemas de saúde mental, né? Como que a gente pode trabalhar esse fator para não acontecer essa absorção dos problemas alheios para o profissional? Olha, eu acho que isso é basicamente todo mundo que trabalha com pessoas e lida com momentos difíceis, né? Então, tanto profissionais da área da saúde quanto advogados lidam muito com isso. E às vezes até pessoas que trabalham assim na área acadêmica, né? Lida com aluno, por exemplo, enfim, é algo muito comum. Eu acho que é um pouco da natureza humana, né? Essa questão de absorver. Mas uma coisa que eu vejo muito assim na medicina é que nem sempre você consegue ajudar o outro se você absorver demais, né? Tem uma linha, assim, que você tem que equilibrar entre ser uma pessoa fria, que não tá nem aí também pro problema do outro, que isso não é ideal, mas também entre ser uma pessoa que absorve tudo e que, né, fica, às vezes, péssimo ali com a situação do outro. Então, assim, a gente precisa colocar realmente limites pra gente, assim, né, do quanto a gente pode se envolver, limites dentro do tempo de trabalho, com as pessoas, né, com os clientes, né, e sempre separar, assim, né, o que é do meu trabalho, o que eu estou sentindo que está indo além, por que eu estou sentindo isso e como que eu vou trabalhar esses sentimentos, essa angústia que eu estou tendo, né, eu vou deixar isso tomar conta ou eu vou pontuar, não, eu sei, é péssima a situação, é triste, é ruim, mas eu vou fazer isso, isso e isso, porque dessa forma eu posso ajudá-lo, eu não estou só absorvendo que eu estou procurando um caminho mesmo. E eu acho que é importante, né, procurar ajuda quando você não está dando conta. Isso é para qualquer pessoa que lida com outras pessoas, né? Médicos também, né? Se você não está dando conta de, né, algo te mexeu muito com você e você não soube lidar, procure ajuda, faça uma terapia, né? Você faz uma terapia mais breve com algum profissional, converse sobre isso, tente entender por que você chegou nesse ponto, para que você tenha, para que isso ganhe um significado, para que você aprenda alguma coisa com a situação, e talvez em situações similares próximas você vai até aprender a lidar melhor, né? Que isso sirva de aprendizado mesmo. E na prática eu vejo muito disso. Tem colegas de profissão que você vai fazer uma audiência e ele está do outro lado, você vê que a pessoa pegou as dores do cliente. Entende? Aí, claro, a gente tem que ver a situação do cliente, fazer a defesa da melhor forma, mas tem gente que realmente parece que o problema é dele, né? E Sim. tem pessoas que até param de conversar com você porque você está advogando do outro lado, entende? Então, realmente tem gente que acho que acaba não sendo não sendo educado nesse sentido, né? De saber Sim. separar, né, o cenário né, na parte mais profissional mesmo da parte dele. Com certeza. E isso, assim, isso prejudica o trabalho, né, no final das contas, porque, vou fazendo uma analogia, assim, né, com o médico, se você está sofrendo demais com o problema do outro, né, eu, por exemplo, na psiquiatria, né, eu falo que as pessoas me procuram muitas vezes no pior momento da vida delas.
Então, se eu sofrer demais com aquela dor ali da pessoa, tem vezes que eu saio muito triste mesmo, muito mal, acho péssimo, uma situação horrível, eu escuto histórias muito tristes. Mas se chegar num ponto em que aquele sofrimento vira meu, né? Você deixa de ser empático, né? Que é, né, se colocar no lugar do outro, tentar ajudá-lo, e você adoece junto. Então, não consegue fornecer o apoio, o suporte que você poderia dar naquele momento. Eu acho que para o advogado é a mesma coisa. Se você sofrer demais com aquele cliente ali, né, com a dor dele, com a história dele, às vezes você vai até perder a razão, você não vai conseguir dar o seu melhor, né? Sim, E até sim. prejudica, de certa forma, o trabalho. O próprio processo ali da pessoa, né? A Com situação dela. certeza. E, doutora, finalizando, Uhum, teria algum tipo de orientação geral para os advogados, no sentido assim de estar procurando com mais uhum, frequência, ou eu espera ter algum tipo de sinal de algum problema e aí eu vou procuro, ou não, eu já começo a fazer algum tipo de tratamento uhum. preventivo? O que a doutora indica? Olha, eu sou da linha que acha que terapia realmente vale a pena, se você nunca fez, fazer, para você até se conhecer melhor e poder usar isso tanto no seu trabalho, mas nas suas relações pessoais, né? Isso vai te ajudar muito, assim, é um autoconhecimento para te ajudar a crescer, né? E isso vai te ajudar não só na parte profissional, mas pessoal, em relacionamentos, enfim, tudo. Agora, do ponto de vista de tratamento psiquiátrico, eu acho que é importante procurar ajuda antes que as coisas fiquem graves, né? A gente vê muita gente procurando quando já está péssimo, quando já tem meses que está disfuncional, né? A gente fala muito em psiquiatria em funcionalidade, né? A pessoa já não consegue produzir, já não consegue relacionar bem, já não consegue, sei lá, ser mãe ou ser pai de uma forma saudável, né? Já está muito irritado, já está muito angustiado, já está ansioso, já está passando mal, já está adoecido, né? Enfim, se você começa a sentir sintomas, procura ajuda, tenta ver o que está acontecendo, não espera a situação ficar péssima e super, assim, você já está realmente muito mal e já não está dando conta de nada, e já está nervoso e brigando com todo mundo, e muito angustiado, já está pensando que era melhor morrer. Enfim, não precisa chegar nesse ponto para você procurar uma ajuda psiquiátrica, né? Você pode procurar quando você começa a ver que você não está mais tendo o mesmo prazer nas coisas, que você está excessivamente cansado, o tempo inteiro cansado, que seu coração está acelerando por pouca coisa, né? Então, assim, eu acho que esses sinais são importantes, a pessoa ficar atenta, né? E procurar ajuda antes que agrave mesmo. Sim, sim. Ou quando tiver Não, essas perfeito. situações, igual eu falei, né? Que Sim. aconteceu uma coisa e você não soube lidar e te afetou muito, uma coisa pontual, procurar ajuda também, né? Não deixa isso, agora já passou, não. Aproveita essa oportunidade, Sim, ajuda, com certeza. né? Doutor, eu estou vendo aqui, pelo menos não apareceu nenhum tipo de pergunta, mas se por Acho que não. acaso vier ter algum tipo de pergunta no futuro, depois eu encaminho para você e a gente pode ir discutindo isso, Tá tá ótimo, bom? podemos sim. Então tá. Tá joia. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. O vídeo vai ficar disponibilizado no feed do perfil da comissão. E aí quem não assistiu, só assistir desde o comecinho lá, depois no perfil, tá bom? Boa noite a todos. Doutor, boa noite. Obrigado pela Boa participação. noite. Obrigada pelo Um convite. abraço. Até mais. Tchau.